Pessoal, ok? Ok? Vamos para a iniciativa de novo, a resenha Metodologia do Ensino ligado à motricidade humana. A educação física é um tempo esforçado para dizer que participamos dessa cosmo-energia, fruto, relacionado à própria história. Percebe-se que a própria história nos coloca fatores que são relacientes entre o intercâmbio científico, ok? Aqui tem o que é trabalho, ok? O que é trabalho. É interessante que tem uma autora aqui que traduz, ela também é associação ali da Universidade da UFES, Ana Maria Monteiro Borlotti, psicóloga, da UFES. Então, o que é trabalho? E coloco em destaque aqui sobre alguns pontos importantes que vêm a relacionar o que sobre a saúde, o que sobre a educação, o que sobre a mídia, o que sobre o que significa, o que vai significar cada dia nos campos contemporâneos. Então, trabalho coloca uma questão venosa, de contudo algo necessário, que coloca passos de compreensões capilares de haver esses pontos importantes e fatores de riscos que ocorrem diariamente. É lógico que há fatores de risco que vão colocar linhas, diâmetros que parecem ser retos, mas pode haver alterações, ondulações, ligado ao próprio foco disfarçatório, Disfarçatório o quê? Disfarçar diante das coisas que acontecem, mas quando vem, ou seja, o trabalho, a empregabilidade, os tipos de muitas vezes de turbulências, não tem como ficar explícito ou implícito nessa legalidade e operatividade que é o próprio exercício. Ok? Então nos coloca fatores importantes entre trabalhadores. Estou aqui com óculos, branca. Aí vocês colocam a interpretação manga longa, feixe clé aqui, ok? No meio. E aí nos coloca hoje maneiras importantes. Os 44 anos, sei, de um menos ou mais ou menos, fica superior ou inferior. Ok? Então, nessa linguagem cotidiana, vamos colocar formas elementares da ação dos homens e mulheres e esses conteúdos pré-críticos e pós-críticos ligados à sinapse. Trabalhar agora as multidões de não campos de otorrino, mas as otorrinos da nossa vida e a nossa alma. Vamos ter uma inspiração agora e fazer um alongamento. Ok? Maneiras que nós podemos trabalhar, roots, Então vamos lá, ok? Então a Segunda Guerra Mundial coincide com o fim da ditadura do Estado Novo do Brasil. Ditadura, eu falo em dizer, que eu já discuti tempos atrás com alguns professores, até tempos atrás que não era de matemática, que ele fala que o nosso corpo era uma ditadura corporal. Eu lembro que eu fui me deparar ali numa escola em Vila Velha, Espírito Santo, e ali tinha alguns colegas também de épocas que chegaram a perpetuar ou conservar esse campo histórico no ensino médio comigo. Esse tipo de dedicação ligado ao decreto, a lei número 1212, 17 de abril de 1939. Quando falamos sobre sistema educacional, nos coloca métodos ginásticos, instituições militares e outros fatores que é o que ocorre.
esse auge ligado ao higienismo, à eugenia, e esses patamares que nós ficamos egoístas em desaprender. Queremos desaprender, mas fica armazenado na nossa história, memorizado, e as fontes de prática e teoria e prática. O higienismo, pessoal, muitas vezes não é ruim, é o que exagera, é a dosagem. Às vezes tem pessoas que tomam banho 4, 3, 5 vezes, ou seja, por hora. Isso ajuda, é lógico, no campo de elogios ligado às crianças, jovens, e esses ciclos de vida relacionados, ok? Então vamos lá. Então, os movimentos inovadores, já falei, os princípios da pedagogia humanista, que relacionam a própria pediatria, os nicotianos, as instituições que foram colocadas. E é interessante, no campo da pediatria, os nicodianos, que eu falo assim, as questões de teoria nicodiana, que coloca em destaque o organismo, que vai refletir na consciência corporal, segundo Lepouche. Tem a Giacomin, também, que fala bastante, que relaciona a psicomotricidade, isso, ou seja, que vem a se adaptar, umas maneiras de novidades e maneiras. Eu quero dizer o quê? Porque quando a própria mulher, o homem ou a criança, é um reflexo para a própria sociedade. Eu queria falar de organismo, essas questões de desejos, vontade, o senhor dos desejos, a senhora dos desejos, ou seja, o senhor dos anéis. Eu coloquei a palavra anexistência. O anel existente. Tem um anel, a palavra, o anel, alguns estudiosos falam que ele foi feito para ter o quê? Um ciclo, ele é um ciclo. Alguns falam que é pagão, eu falo que é brasileiro, porque todo brasileiro é guerreiro. Mesmo que tenha índio, que não seja brasileiro, o índio é brasileiro. O mais brasileiro é o índio porque há uma igualdade. Há uma questão de... Pode haver desigualdade, mas há uma igualdade. Okay? Até entre as células que eu falei. Okay? Entre esses fatores ligados, que é unânime. Né? Nós aprendemos a cada dia. E quando não aprendemos, estamos desaprendendo. Por quê? Quando nós aprendemos, vamos para outros níveis. E muitas vezes podemos desaprender as questões de categorias relacionadas ao centro do universo onde estamos. Isso que eu falo que a maioria das vezes nós olhamos em fatos internos e externos, temos ainda, ou seja, mulheres, homens, um menino, uma menina, ao nosso ver, na nossa infância, que deparou situações, dispositivos que possam refletir. Por exemplo, na academia, ou na quadra, aí nós olhamos o que? Por exemplo, a maioria das vezes, quando chega o horário da aula de educação física, aí é o seu horário, ok? Aí começa o que? Aí, mas tem a professora lá da outra turma na quadra, você vai ter que esperar, e os alunos não esperam, eles entram, começam a invadir, o que acontece? Há uma colisão. Isso acontece em shows, artes e outros fatores. Se não haver, ou seja, uma disciplina entre as gravidades históricas e as classes sociais, pode haver o quê? Uma maneira, né, de elaborações, eu já falei aqui, entre os, porque tinha um tipo de núcleo, ótos, né? Ou seja, não é questão do otorrino, mas ótos, tá ligado ao labirinto, tá ligado ao vestibular, a bigorda. Então, são fatores que venham a ser importantes nesse processo ligado à educação integral. Que a maioria das vezes esforçamos que ela seja humanista, cada vez que esforçamos que ela seja humanista, abrange uma maior destreza entre divisões anatômicas, castelos e suas etapas entre o aprendizado. É lógico que o aprendizado tem que haver etapas, mas nós podemos ter essa totalidade entre essa diversidade ligada ao centro. Ou seja, meu ponto vital é o abdômen, então a gravidade, ou seja, relaciona o próprio movimento. Se eu faço um movimento, eu vou forçar o abdômen. Se eu vou caminhar, eu faço abdômen. Ou seja, eu estou forçando o abdômen. Fazer o abdômen, eu não sou Deus, né? Vou fazer o abdômen. Colocando algo superior, né? Ou seja, ligado aos campos unânimes. Todas as teorias são unânimes. Temos que desaprender e aprender alguma coisa com as outras. Mas tem um respeito corporal ligado à ciência e religião. Ok?